aí, galera, muito bom ver vocês novamente, né? Estou aqui hoje para dar algumas dicas de língua portuguesa. A gente observa algumas pessoas falando, né? E aí a gente pensa sempre em ajudar. O objetivo desse vídeo é justamente ajudar tanto os meus alunos como aquelas pessoas que precisam, né? Numa situação de prova, numa situação de entrevista, ter lá um português equilibrado. Tá? Então eu vou começar hoje com algumas dicas. A primeira delas é como eu uso os porquês, né? Que a galera pergunta muito. E não é complicado, é só você se ligar nos pequenos detalhes. Por exemplo, vamos lá, são 4 porquês. O porquê separado, que é usado nas interrogações diretas ou indiretas. Ô Ney, quando que uma interrogação é direta ou indireta? Fácil. A interrogação direta, o porquê vai vir no início da frase. Já a interrogação indireta, ele vem no meio da frase. Tá legal? Esse é o porquê separado e sem acento. Ele vem lá no meio da frase, numa interrogação indireta, ou vem no início da frase, numa interrogação direta. Olha lá o exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, se eu falo assim, ó, por que você não veio ontem? Esse porquê é separado e sem acento, porque ele está no início de uma interrogação direta, né? Está lá no início da frase, tem lá o ponto de interrogação, então esse porquê é separado e sem acento. Por outro lado, se eu falar, quero saber por que você não veio ontem. O porquê foi para o meio da oração, tá legal? Quero saber por quê. Esse porquê equivale a uma conjunção, ok? E ele vai ser separado e sem acento também. Legal? Então, nesses dois casos aí, o porquê é separado e sem acento. Tem uma outra maneira de você saber se o porquê é separado e sem acento, quando ele equivale a pelo qual, pela qual, ou pelos quais, pelas quais. Legal? Então, se você fala assim, ó, este é o emprego pelo qual sempre lutei. Você pode pegar esse pelo qual e colocar no lugar. Este é o emprego porque, separado e sem acento, sempre lutei. Fácil, né? Legal? Esta rua, porque passei, estava esburacada. Esta rua, pela qual passei, estava esburacada. Não é complicado, muito fácil. É só você se ligar nesses detalhezinhos. E o porquê junto e sem acento? Ora, se o porquê separado e sem acento aparece lá no início para interrogações, o porquê junto e sem acento, ele vai ser respostas e explicações para as perguntas feitas. Então lembra lá quando eu falei para você, por que você não veio ontem? É a pergunta. Vou responder com o porquê junto e sem acento. Porque estava doente. Ok? Beleza? A rua encheu porque choveu muito. Olha aí, ó. Beleza? Tranquilinho, né? Então, esse porquê vai ser junto e sem acento. O porquê separado e com acento, ele é usado toda vez que ele for empregado no final de uma frase interrogativa. Vou pegar a mesma frase que eu falei para você lá no início. Por que você não veio ontem? Vou inverter. Você não veio ontem por quê? Peguei esse porquê, joguei lá para trás, ainda estou fazendo uma pergunta. Então, esse porquê vai ser separado com acento circunflexo lá em cima do E. Ok? Fácil demais. Você não veio ontem por quê? Olha o outro lá para você. Ó. Ué, Pedro já foi? Interrogação. Por quê? Ok? Esse porquê é separado com acento, interrogação lá no final. Muito fácil. Não tem o que errar. Quando o porquê está no final da frase lá, interrogativa, mete o acento nele e separa. E o porquê junto e com acento? Ora, o porquê junto e com acento, ele normalmente equivale a um substantivo.
Se ele equivale a um substantivo, isso quer dizer que ele poderá estar no plural, tá legal? E que ele virá acompanhado, normalmente de um artigo definido, o, os, ok? Ou então de um pronome possessivo, meu, teu, nosso, nossa, ok? Alguma coisa nesse sentido. Olha o exemplo que eu vou te dar. Quero saber o porquê de tanta balbúrdia. Olha aí. Quero saber o porquê de tanta balbúrdia. Viu aí? Substantivei o porquê. Transformei esse camaradinho num substantivo. Tenho o antes dele. Legal? Junto, coloco o acento. Fácil, né? Substantivei, coloquei o elementozinho lá antes dele, juntei, coloquei o acento. Você não entende meus porquês. Olha aí. Tá vendo lá? Meus está no plural, porquês também está no plural. Claro, ele tem valor de substantivo aí. Fácil, né? Então, porquê junto e com acento, você vai usar sempre que ele vier acompanhado, legal, de uma palavrinha que o substantive, ok? Que o transforme em substantivo. O, os, meu, nosso e por aí vai, ok? Normalmente artigo e pronomes. Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu acho que isso aí vai ficar valendo para você que está sempre no dia a dia em contato com outras pessoas, é o tal do emprego do mim e eu, né? Você tem que saber o seguinte, o pronome pessoal eu é um pronome pessoal reto. E esses pronomes normalmente funcionam como sujeito. Lembra deles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Então quando você fala eu jogo futebol, esse eu é o sujeito. Quem é que pratica a ação? Eu pratico a ação de jogar futebol. Tranquilinho isso. Ok? Quando eu falo para você, eu não gosto de futebol, sujeito aí, eu, né? Ok? Então aí você vê nitidamente, eu viajei ontem, eu saio todos os dias, tá vendo aí? Sempre do lado do verbo. Isso é uma dica, né? Se você tem lá a frase e tem um verbo, você não vai usar o mim, você vai usar o eu, legal? Então aquelas famosas frases que a gente ouve por aí, né? A galera falando, traz isso aqui para mim ler. Ler é verbo. Se ler é verbo, você tem que usar o pronome reto. Traga isso para eu ler, ok? Pegue isso para eu observar e não para mim observar, ok? Então fica a dica aí. Observou. Tem um verbinho lá? Então coloca o eu. Lembrando, se não tiver vírgula, vou te dar um exemplo. Ó. Para mim, vírgula, viajar é a melhor coisa que existe. Essa vírgula que você está vendo aí está dizendo para você o seguinte, o lugar do para mim é lá atrás, só que eu antecipei. Quando eu antecipo, eu coloco a vírgula para separar. Esse cara aí, ó, devia estar lá no final. Viajar é a melhor coisa para mim. Ok? Peguei ele, joguei lá para frente. Para mim, vírgula. Viajar é a melhor coisa. Entendeu aí? Então fica ligado nisso que o eu você pode usar quando depois vier o verbo. Se não tiver uma vírgulazinha aí, tá bom? E o mim, é meio chato falar isso, né? Todo mundo fala, mim não conjuga. Mas, na verdade, quando você usa mim, não tem verbo depois. Você é tão bom para mim, legal? E você trouxe um brinquedo novo para mim. Você viu que quando veio o verbo, tinha vírgula separando, legal? Quando não tem a vírgula, você vai usar o eu normalmente. Quando não tiver nada lá, depois lá você usa o mim sem medo de errar. Então nada de ficar falando aí agora, traz o celular para mim ver, né? É meio chatinho. Professor, mas no dia a dia, né, a gente às vezes, né,
nem percebe. Realmente, às vezes a gente não percebe esses erros, mas é bom a gente começar a perceber, porque vai que você está numa situação que exija um conhecimento a mais. Você já fica ligado, tá bom? Então, ó, eu e mim. E outra coisa aí, que a gente sempre ouve, já que a gente está falando do, do emprego do eu ou do mim, né? Uma outra coisa que a gente ouve direto aí, quando vocês, meninos, meninas, tão jovens, amantes inveterados, desmancham os relacionamentos, né? Aí o camarada vai lá e manda mensagem para a menina: não existe mais nada entre eu e você. Se eu fosse essa menina, eu falaria: graças a Deus, porque ele não sabe falar, né? O certo seria: não existe mais nada entre mim e você, ok? Tem uma preposição entre ali, ó. Então você vai falar entre mim e você. Lembra que eu falei? Tem verbo depois do mim? Não. Então por que usar eu? Ok? Então quando você terminar o seu namoro, pelo menos termine da forma correta. Não há mais nada entre mim e você. Ok? Ou se preferir, não há mais nada entre nós. Beleza. Mas se quiser falar o bonitinho, gaste do português que de vez em quando é legal. Beleza. Essa dica é quente. Outra dica que eu deixo para vocês é o emprego do famoso mal com L e mal com U. Fácil, fácil demais, né? O mal com L, normalmente ele é um advérbio, né? Um advérbio de modo, legal, e ele é o oposto de bem. Então, quando você puder pegar o mal, substituí-lo por bem, quer dizer que esse mal é com L, ok? Então, se você fala lá, ó, o rapaz nadou mal hoje. Nadou mal equivale a nadou bem. Então, esse mal vai ser com L. É óbvio, ok? Ela falou mal de você ontem, ok? Ela falou bem de você ontem. Nesse caso aí, nos dois exemplos, o mal é com L porque são opostos de bem. O mal também pode ser um substantivo, ok? Nesse caso, ele pode até ir para o plural. E neste caso, ele vai estar antecedido pelo o, ok? Então, se você fala lá, o mal está vencendo o bem, ok? Esse o aí, esse mal aí, vai ser com L. Por quê? Ora, se é o mal, eu posso falar o bem, ok? Então aí, esse mal é com L, ele tem valor de substantivo, eu posso colocá-lo no plural. E o mal com L, ele também pode ter valor de conjunção, né? Ele pode indicar assim que, logo que, né? Então, quando você fala, mal abri a porta, meu filho me recebeu com alegria, né? Esse mal abrir a porta quer dizer assim que abrir a porta, logo que abrir a porta. Então, esse mal aí também é com L. Legal? Não é complicado. E o mal com U, ora bolas. O mal com U vai ser o oposto de bom, ok? E quando você puder fazer essa troca, o mal será com U. Ele é um mau exemplo de atleta. Olha lá, ele é um mau exemplo de atleta. Eu posso pegar esse mal e colocar no lugar. Ele é um bom exemplo de atleta, ok? Então, não é complicado. É só você se ligar nesses detalhezinhos, né? Se liga para não errar. Afinal de contas, é melhor se ligar. Outra palavrinha que requer um pouquinho de atenção é o emprego da palavra meio ou meia, né? Bom, vamos começar pelo mais fácil. Meia pode ser numeral, indicando metade. Meia pode ser substantivo, ok? Beleza? Então, você não precisa errar no emprego dessas palavras. Você pode falar que comeu meia pizza, sem medo
de estar errando. Pode ficar com medo, de repente, ter um problema lá de indigestão e tal. Se bem que eu já conheci algumas meninas que comiam até mais do que meia. Mas deixa esse papo lá. Então, ó, comi meia pizza. Meia e numeral, ok? Agora é meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Não é meio-dia e meio, né? Não. Agora é meio-dia e meia, ok? A gente ouve muita galera falando meio-dia e meio, né? Eu não sei porquê, mas tudo bem. Metade da hora, ok? Então, é isso. Meia numeral, indicando aí metade. A garrafa ali, ó, foi bebida pela metade. Ele bebeu meia garrafa, ok? Meia também pode ser substantivo. A meia estava suja no varal. A meia estava suja no varal, ok? Meia aí não tem como errar também. É lá um substantivo. Posso colocá-la no plural. As meias estavam no varal, ok? Sem problema. E meio? Meio, normalmente, é um advérbio de modo. E eu já falei aqui em alguns outros momentos, o advérbio, ele não tem flexão de número, ele não tem flexão de gênero, né? Não existe plural de advérbio, não existe feminino de advérbio, né? Você, por exemplo, não fala qual é o feminino de aqui, qual é o plural de aqui. Também não sei, não é isso? Se você conhece, traz pra gente que eu posso estar enganado. Ah, professor, eu já ouvi alguém falando menas. É um erro gritante, não se fala menos, né? Se fala menos, ok? Mesmo esteja se referindo a um ser no feminino. Ela é menos culpada do que ele. Exemplo aí bem esdrúxulo para você entender. Ela é menos culpada e não menos culpada, ok? Então, voltando, advérbio não tem plural, advérbio não tem feminino, ok? Tranquilo isso. Vamos lá então. E o meio? Como é que eu uso? Ora, o meio, sendo advérbio, indicando modo, ok? Ele sempre vai estar no masculino e sempre no singular. Beleza? Olha lá, ó. Cheguei meio cansado à reunião. O modo como eu cheguei, meio cansado, ok? Então, olha lá, ó. Cheguei meio cansado. Sou eu que estou falando. Um homem está falando, ok? Bonito pra caramba. Fala para você. Cheguei meio cansado. Mas se fosse uma menina falando, Rosângela chegou meio cansada à reunião, ok? Rosângela não chegou meia cansada. Se você fala para mim que Rosângela chegou meia cansada, eu vou entender que ela, sei lá, estava cansada da cintura para cima ou da cintura para baixo, a outra parte não estava cansada, e eu não quero nem saber o que a Rosângela andou fazendo para não estar completamente cansada. Deixa quieto, né? Beleza. Então é isso. Quando o meio for advérbio, é desse jeito. Sempre no singular e no masculino. Você não pode falar que a porta estava meia aberta. A porta estava meio aberta. É o modo como ela estava, meio aberta. Ok? Então, se liga nesses detalhezinhos que não parece nada não, mas em um momento, de repente, da sua vida, pode ser importante você saber usar esses termos. E assim, fica bonito quando a gente sabe falar o português direitinho, né? Claro, cada caso é um caso. Você está lá entre os amigos, tomando uma cervejinha, um suco de laranja, ou bebendo um H2O, né? Não tem problema nenhum você chegar e dar uma relaxada no seu português. Você não vai ficar falando mesóclises e tal, e blá, blá, blá. Não, não tem necessidade. Mas está lá numa situação que requer um conhecimento a mais, uma entrevista de emprego, está escrevendo uma redação, está se comunicando com uma pessoa que tem um nível, sabe, interessante para você gastar o seu português, esse é o momento de você usar, né? E de repente vale a pena você gastar nestes momentos o seu português, ok? Então aí fica a dica desse meio e meia. Se liga, tá? Nada de ficar falando por aí, meninas, que vocês chegaram meia cansada.
tá? A gente vai pensar besteira, é melhor não arriscar, tá bom? Então, olha lá, meio, sempre. Indo na esteira do M, tem o tal do mais e mais. É o tal do mais com I e o mais sem I. Algumas pessoas falam mais, mas. Não existe mas, né? É mais, tá bom? Então, bem facinho, também tranquilo de entender. Esse mais com I é sempre quantidade, intensidade, né? Ele é mais esperto, ela ganha mais do que ele, tá legal? Então, esse mais aí é com I. Foi? Já o mais sem I é uma adversidade, uma conjunção aí que indica a ideia de oposição, contrariedade, adversidade. Ela foi ao cinema, mas não gostou do filme. Esse mais é sem I. Nada de ficar forçando, mas ela não gostou do filme. Não precisa disso, né? Ela foi ao cinema, mas não gostou do filme. Então fica a dica aí. Quando você quiser dar uma ideia de oposição, oposição ao que você falou anteriormente, tá? Meu time jogou bem, mas não ganhou. Esse mais é sem I. Olha, por que é oposto? Se o meu time jogou bem, o correto, ou o lógico, ou o esperado seria ele ganhar, não é isso? Mas ele jogou bem, olha a ideia contrária, mas não ganhou. Tá vendo aí? Então o que vem depois é oposto ao que eu falei antes. Esse mais aí vai ser sem I. Ele é uma conjunção adversativa, tá bom? Não importa você saber o nome agora, você tem que saber empregar. Isso é que você tem que se ligar. Mas, professor, ninguém fala pensando. Sim, vai chegar um momento que você não vai pensar, vai ser automático. Você vai falar e, opa, esse mais é sem I, ok? Enquanto você não domina, você tem que, peraí, isso aqui, não, isso aqui, entendeu? Desse jeito. Já o outro mais, quantidade, intensidade, legal? Beleza, bem facinho, bem facinho. Nessa esteira dessas palavrinhas, tem lá um emprego do onde e aonde. Onde você usa sempre para indicar lugar parado, estático, ok? Então você esqueceu onde colocou as chaves e você vai perguntar: onde estão as chaves? Ok? Beleza? Moro em uma casa onde todos são felizes, ok? Moro em uma casa, é um lugar parado onde todos são felizes. Lembra disso, onde se refere a lugar estático, ok? Lugar. Então, cuidado para você não falar coisas do tipo, ela é uma pessoa onde se pode confiar. Não existe, né? Pessoa não é lugar. Então, falar ela é uma pessoa onde se pode confiar, tá feio. Evita, né? Quando você se referir a um lugar, o Brasil é um país onde muitos querem viver. Beleza? Certinho. Legal? Lugar parado onde? A casa onde moro está em reforma. Legal? Onde? E aonde? Aonde você vai usar quando quiser indicar, ó, movimento. Normalmente esse aonde ele vem acompanhado de um verbo, de um termo, né? Não vou falar verbo, que você não fica verbo, o que a gente vai ver isso? Mas vem acompanhado lá de um termo que sugere essa ideia de movimento. Então quando eu falo para você, aonde você pensa que vai? Olha o vai aí, ó. Beleza? Vai, quem vai, vai a algum lugar. Vai a mais onde. Então vai ser aonde você pensa que vai e não onde você pensa que vai. Ok? Indicando o movimento aí. Beleza? Aonde você pensa que vai. Ok? Fácil, né? Aonde você quer chegar com o seu comportamento? Aonde você quer chegar com o seu comportamento? Legal? Quem chega, chega a algum lugar. Beleza? Então, fácil, fácil, fácil. Onde e aonde não tem erro. É só você se ligar nesses detalhezinhos que eu estou falando aqui para você, que você vai tirar de letra. Ok? Para terminar a nossa sessão, né? Aparecendo sessão de terapia, isso aqui, vamos falar de um errozinho bem comum, que é o emprego do verbo fazer.
né? Então, olha lá, ó, o verbo fazer, quando ele é pessoal, ou seja, quando ele tem um sujeito bonitinho, e quando ele indicar fazer algo, executar alguma coisa, né, realizar uma ação, esse fazer, ele vai ser flexionado normalmente, entendeu? Então, quando você fala, minha prima fez um delicioso bolo de chocolate, ok? Minha prima fez, ela executou a ação, ela realizou a ação de fazer algo, né? Então, nesse caso aí, minha prima fez, sem problema, ou minha prima faz, né? Sem problema. Se eu colocar no plural, minhas primas fazem deliciosos bolos de chocolate, ok? Sem problema nenhum. Então, fazer no sentido de realizar algo, concretizar algo, a gente coloca sempre aí de acordo com o sujeito, porque o verbo aí ele é pessoal, né? Não se fazem mais amigos como antigamente, legal? Não se fazem, ok? Sem problema nenhum. Agora, veja bem, quando o verbo fazer indicar tempo passado, tempo que já foi transcorrido, que está lá atrás, né? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Aí olha só que interessante. A regra de concordância diz assim, ó, a primeira regra de concordância diz o seguinte: o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Ora, se eu tenho um sujeito no singular, verbo no singular. Se eu tenho um sujeito no plural, verbo no plural. Eu não posso falar que as crianças comem muito. Não, né? As crianças comem muito. Beleza. Só que o verbo fazer, quando indica tempo passado, ele é impessoal. O que quer dizer ser impessoal? Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, isso quer dizer que não há nada na frase que me obrigue a fazer a concordância. Então não é correto você falar frases do tipo fazem 10 dias que não viajo. Não, faz 10 dias, ok? Não é fazem. Faz aí é um verbo impessoal, está indicando tempo transcorrido, então fica no singular, sem problema. Tá legal? Faz 2 meses que não o vejo. Não fazem 2 meses. Não, faz 2 meses que não o vejo. Legal? Então, quando o verbo fazer indicar tempo transcorrido, ele fica sempre no singular. Ok? Quando o verbo fazer indicar executar alguma coisa, fazer alguma coisa, aí ele vai seguir a concordância normal do sujeito. Ok? Então fica a dica. Então você não vai mais falar fazem 3 semanas que eu não assisto a aula do professor Ney. Não, você vai falar faz 3 semanas que eu não assisto a aula do professor Ney. E aí você está se lascando todinho que está deixando de aprender umas coisas interessantes. Ok? Dito isto, acho que posso encerrar por aqui. Foi legal a gente ter dado essas dicas para vocês aí hoje. E lembrando, né, antes de você sair, vai lá, dá uma curtidinha na página. Se você quiser, se inscreve também na página, porque lá você vai poder deixar seus comentários, lá você vai poder até mandar uma mensagem para mim, pedindo, né, algum conteúdo específico a ser trabalhado. Valeu? Um abraço e até a próxima.